Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 23º domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 35, e nos diz assim: Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele quem vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Amados irmãos e irmãs, esse texto ele traz muitas perspectivas de reflexão para a gente poder fazer. E eu vou tentar, na medida do possível, tratar cada uma delas. Mas antes eu preciso fazer um pouco do contexto desse texto para vocês. O livro do profeta Isaías ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai até o capítulo 40. Depois nós temos até o capítulo ali 60, 55, 60. E aí vem o final do livro. A primeira parte do livro do profeta Isaías, ele vai focar numa realidade de um povo que está vivendo o chamado exílio babilônico. É onde, pelo menos assim que os profetas enxergam, diante da realidade do povo de pecado, de abandono de Deus, o Império Babilônico invade aquela região deles e aí acaba levando o povo para longe de sua terra, levando o povo para longe de Jerusalém, que é a terra, a cidade especialmente falada, onde era o centro religioso daquele tempo, e por aí vai. Quando esse povo vai para a realidade do exílio babilônico, além de sofrer da distância de suas casas, aquele povo também passa por muitas desilusões, desesperanças e, acima de tudo, desânimo. Por quê? A gente não sabe quando a gente vai voltar, a gente sente Deus distante de nós temos medo desse povo que está aqui, então não tem para que ter esperança. Eu sinto que Deus nos abandonou, eu sinto que Deus não fala, eu sinto que Deus calou-se diante de todas essas situações. E veja como é que isso também a gente pode trazer para o tempo de hoje, né? Quantas pessoas estão desiludidas, deprimidas, com medo do amanhã, especialmente dentro da esfera religiosa mesmo. Pessoas que acham que Deus as abandonou, que Deus não as escuta. E aí, diante dessa dinâmica, Deus então levanta o profeta. O profeta ele é chamado sim a denunciar. Mas existem também as profecias positivas, no sentido de Deus que levanta o profeta para animar o povo, de Deus que levanta o profeta para realmente encorajar, para tirar o medo. E é isso que o profeta Isaías está fazendo. Primeiro que o exílio estava acabando, o profeta precisa animar o povo a querer voltar para a sua vida, para poder então reconstruir a sua vida, para voltar para Jerusalém. Além de, é claro, diante de tudo que eu falei para vocês, é preciso trazer esperança. E aí o profeta começa, né? Deus diz ao profeta, criai ânimo, para dizer ao povo, criai ânimo, não tenhais medo. Mas a pergunta que não quer calar é por que criar ânimo? Por que não ter medo? Eu sei que a gente está aí numa era de coaches, né, de pessoas que são influencers digitais que dizem apenas assim, parece que é uma teologia não, parece que é uma psicologia positiva. Pense em algo positivo que você atrai o que é positivo para você. Como se a vida fosse apenas pensar em coisas boas e tudo se resolvesse, sendo que não é nada assim, não é? Na verdade, é para se criar ânimo e para não ter medo, porque Deus está com vocês. E não é qualquer divindade, tá bom? Porque naquele tempo existiam os povos babilônicos acreditando em vários outros deuses. Mas na verdade é o próprio Deus de vocês, que é o Deus criador, que é o Deus que caminha com vocês, que é o Deus que não abandona, que é um Deus que não vive só, que é um Deus que não é solitário. Esse Deus está vindo. E ele vem para salvar vocês. Ele vem para tirar vocês da Babilônia. Ele vem para poder, inclusive, vingar aqueles que fizeram mal com vocês. Ou seja, o antídoto para o desânimo, o antídoto para o medo é reforçar a ideia de que Deus está comigo. Sabe, amado irmão e irmã, quando o desânimo aparece, quando o medo aparece, quando a desesperança aparece, que isso aparece brincar todo dia, a gente tem que fazer o seguinte. Não é ficar no âmbito positivo. Tenha força, Lucas. Tenha força. Rapaz, coragem. Não, não é isso. Eu tenho que apenas lembrar. Deus está comigo. Eu preciso tentar parar tudo e refletir, mesmo em meio ao caos, onde é que Deus se mostra na minha vida?
Em meio ao caos da minha vida, quais são os sinais da presença de Deus? São sinais tão gritantes, mas que às vezes a vida é tão complicada que parece que a gente não esquece, parece que a gente fica cego, né? E depois do versículo 5 em diante, o texto começa a fazer algumas reflexões bem claras, né? O cego voltará a olhar, o surdo a ouvir, o coxo vai poder pular, o mudo vai poder falar, o deserto, que antes é seco, vai ter agora muita água, a terra árida vai ter lago, a região que tem sede vai ter fonte de água, ou seja, a presença de Deus, ela vai aparecer nas menores e nas grandes coisas. Ela vai aparecer no nosso cotidiano. Veja, são coisas extraordinárias dentro do ordinário. O profeta em momento algum falou, não, porque vai aparecer o seguinte, vai aparecer no céu um redemoinho que vocês nunca viram. Não. Sabe, vai aparecer nas pessoas ao redor de vocês. Sabe aquela pessoa que não andava, ela vai começar a andar. Sabe aquele que não falava, vai começar a falar. Ou seja, o falar, que é uma coisa tão simples, vai acontecer. A água, que também é uma coisa tão simples, vai começar a surgir. Deus que age dentro do ordinário da vida. Eis a presença de Deus. Claro, à luz do Evangelho, o Evangelho vai mostrar Cristo fazendo essa realidade de trazer aquele que não fala, falar, aquele que não enxerga, enxergando. Então a gente entende que o Evangelho, à luz dessa primeira leitura, reflete que de fato Cristo é o Deus presente, é o Deus conosco, é o Deus que salva. Fato. Mas, trazendo já para os dias de hoje, podemos refletir isso, né? A presença de Deus dentro da ordinariedade da nossa vida. E o que esse texto então quer nos falar? Além de tudo que eu já apontei muita coisa, né? Mas é também trazer para a gente o quanto nós precisamos ser profetas hoje. Você não pode se calar diante de alguém desanimado. Você não pode se calar diante de alguém que tem medo. Mas você precisa ajudar aquela pessoa que não vê a presença de Deus, que não vê o Deus conosco, que não vê o Deus presente, ajudá-la a enxergar que Deus está ali. Meu irmão, minha irmã, se Deus te deu a graça de trazer alguém que não vê a presença de Deus, alguém desesperançoso, alguém sem ânimo, alguém sem vida para perto de você, não permita com que essa pessoa volte desta conversa com você do mesmo jeito. Seja presença de Deus. Seja como o profeta que, ao ver o povo sem ânimo e com medo, trouxe ânimo e trouxe coragem para as pessoas. Mas não porque ele se auto-anunciou, mas porque ele lembrou de uma verdade tão simples, que às vezes é tão simples mesmo, que em meio ao mundo tão complicado a gente esquece, né? É sempre assim na escola. A gente aprende coisas difíceis e esquecemos do básico. Então o mundo é difícil, a vida é difícil, que às vezes esquecemos do mais básico. Deus nunca me abandonou. Deus está comigo, Deus está presente. E é isso que gera ânimo, e é isso que dissipa o medo. Eu espero que esse estudo, esta reflexão, ela tenha nos ajudado, ela nos ajude, né? E por final, ainda quero refletir com vocês. A presença de Deus é aquela que abre os olhos dos cegos. Quantos cegos ao nosso redor nós temos? Temos ajudado as pessoas a enxergarem além? Né? Temos ajudado as pessoas que são cegas, que são surdas, que são mudas, que não têm voz, né? Que não conseguem ouvir bem. Temos ajudado as pessoas a questionar a dignidade humana. Quando nós, de fato, por exemplo, eu como professor, quando eu permito com que alguém que antes não via aquela realidade começar a enxergar, eu também estou sendo presença de Deus. Ajudando aquele que é desinformado a ter informações, aquele que não tem voz e vez a ter voz e vez, aquele que passa por uma aridez de vida a ter, aquele que não tem o que comer e o que beber, e nós fazemos gestos de caridade. Tudo isso é ser presença de Deus também. E também é esse outro elemento que a igreja nos convida a refletir também neste domingo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, amados irmãos e irmãs, nesse estudo, nesta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!